Aqui na Escola São Paulo eu apresentei os resultados de um projeto que resultou de uma pesquisa de um dos CEPIDs da FAPESP, o Centro de Estudos da Metrópole, no qual nós estudamos a estratégia de longo prazo de diferentes dimensões da desigualdade. Há duas histórias sobre a trajetória da desigualdade no Brasil, sobre a democracia. A primeira história argumenta que a desigualdade do Brasil permaneceu constante. O Brasil que nós conhecemos, o Brasil em que os mais ricos se apropriam de um quarto da riqueza nacional. Essa história é verdadeira e os trabalhos sobre isso são muito convincentes. Uma outra história que diz que a desigualdade no Brasil caiu muito, caiu uma taxa rápida e caiu uma taxa ainda mais rápida do que países que lograram ser países igualitários à mesma época. Essa história também é verdadeira. Por estranho que possa parecer, essas duas histórias são verdadeiras porque elas estão tratando de coisas diferentes. A primeira está tratando da concentração da riqueza, o quanto 1% mais rico se apropria do total da riqueza nacional. A outra está observando os outros 99%. O que aconteceu com os outros 99% foi um razoável grau de inclusão. No período democrático, de 84 até 2015, os mais pobres tiveram ganhos relativos maiores do que os mais ricos. E houve muita inclusão do ponto de vista do acesso ao sistema público de saúde, do acesso ao sistema público de educação, o salário mínimo aumentou consideravelmente, e isso é um atributo da democracia brasileira. É verdade que os maiores ganhos ocorreram sob os governos de esquerda, mas também ocorreram sob os outros governos. Há um conflito que é quase uma perversidade em sociedades muito desiguais, que a melhora de vida dos muito pobres pode ter um impacto muito grande sobre o orçamento daqueles que são menos pobres do que eles, mas que têm que repousar sobre esses serviços na ausência de serviços públicos. Esse é provavelmente um dos grandes desafios que as sociedades altamente desiguais têm que enfrentar sobre a democracia. Por exemplo, o salário mínimo aumentou significativamente nesse período, né? E o salário mínimo ele não tem impacto apenas sobre o orçamento fiscal, sobre o equilíbrio das contas do governo. O valor do salário mínimo também tem impacto sobre aqueles que compram os serviços dos trabalhadores que recebem o salário mínimo. Então, as famílias tendem a ficar bastante divididas, porque se de um lado o aumento do salário mínimo pode representar um ganho de renda para alguém da família, ele também pode representar um aumento de custos para essa família. E é provável que este movimento esteja na raiz do que nós entendemos como uma reação conservadora, mas que na verdade pode ser um produto da mudança de patamar da situação de desigualdade, né? Quando você começa a combater a desigualdade, aumentando a renda dos muito pobres, isso tem efeito sobre os custos das pequenas empresas, sobre os custos do orçamento das famílias, e isso provoca uma reação que não é apenas simbólica, mas é também material.